Os destaques desta edição. Procuradoria Regional Eleitoral representa contra Eduardo Braga e Marcelo por propaganda em evento religioso. Festival folclórico que deveria começar hoje na Ponta Negra foi transferido para 4 de agosto. Proteção aos passageiros. Procon vai fiscalizar despacho de bagagens das companhias aéreas no aeroporto Eduardo Gomes. Prefeitura vai retirar camelôs que ocupam calçadas ao longo da rua Epaminondas. Ministros retornarão à Câmara para votar contra denúncias sobre Temer. Ajuste nas contas. Governo retira 7,4 bilhões do PAC e remaneja parte do dinheiro. Inscrições para o FIES com base nas regras de 2017 terminam hoje. Venezuela proíbe protestos até a eleição de domingo e os Estados Unidos ordenam que familiares de membros da embaixada deixem o país. Cidade vive horas de calmaria sem registro de mortes por violência. Tribunal do Júri terá mais de 180 julgamentos no segundo semestre. Um dos envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso vai ao Banco dos Réus. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5:48. Previsão do tempo. Não há previsão de chuva e a sexta-feira será de muito calor, prevê o Climatempo. A temperatura máxima será de 35 graus, com sensação térmica de 39 graus Celsius. No momento aqui no sítio histórico da cidade, 25 graus, com umidade do ar em 63%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 28 de julho, é o 209º dia do ano. Faltam 156 para acabar 2017. Dia de São Inocêncio I. Também é o dia do agricultor. O Rio Negro baixou 3 centímetros de seu nível ontem em relação ao mar, estava em 27 metros e 79 centímetros. Com poucas nuvens, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1823, adesão do Maranhão à independência do Brasil. Em 1933, o primeiro telegrama cantado foi entregue como presente de aniversário ao cantor americano Red Valley. 1938, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, morre numa emboscada na fazenda de Angicos, no sertão do Sergipe. 1945, um avião se choca com Empire State Building em Nova York, causando 28 mortes. 1976, um terremoto de 8,3 graus da escala Richter atinge a cidade de Tangshan, na China, causando 240 mil mortes. No ano 2000, aqui no Brasil, uma composição de trem da CPTM desce desgovernada e bate em outra estacionada em Perus, causando a morte de 8 pessoas e mais de 100 feridos. 5:50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. As linhas de ônibus 002 Interbairros 2 e 032 Comunidade Vitória Régia T3 vão ter os itinerários alterados a partir deste sábado. As mudanças foram definidas pela Prefeitura de Manaus por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, com o objetivo de melhorar a eficiência da operação destas linhas. No caso da linha 032, a alteração foi definida após reivindicações de moradores da comunidade Monte das Oliveiras. Os representantes do bairro sugeriram uma rota considerada viável pelos técnicos da SMTU. Os ônibus vão cumprir o itinerário normal até a Avenida Mulateiro, no bairro Santa Etelvina, e a partir daí vai passar pelas ruas Genipapo, Guaraná, Palmeiras, retornando à Avenida Mulateiro para cumprir a rota até o Terminal 3, no bairro da Cidade Nova. Já a mudança na 002, linha circular, que atende diversos bairros de Manaus, será em relação ao terminal da Constantino Nério, T1 e o centro. A intenção é otimizar o tempo de viagem, proporcionando mais agilidade ao itinerário da referida linha. Os ônibus seguirão o trajeto normal até a Avenida Álvaro Maia e passarão a atender as ruas Comendador Clementino, Japurá, Major Gabriel, Avenida Tarumã, e a partir daí cumprir o itinerário normalmente sem fazer integração do T1 e passar pelo centro. E já que estamos falando em transporte coletivo, Alberto Pellegrini está nas ruas da cidade e diz como é que está o funcionamento do transporte de massa nesse início de manhã. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, nós podemos afirmar que a movimentação é tranquila até o presente momento. A unidade externa do Jornal da Manhã, nas ruas da cidade, já passou no Terminal 4, no Terminal 3 e no Terminal 5, posteriormente, agora aqui na Avenida, na Alameda Cosme Ferreira. Nas garagens também, na Eucatu, por onde passamos, e na Global, movimentação tranquila, Paulo.
Peregrino, movimentação nos prontos-socorros da cidade nesta madrugada. Pronto-socorro 28 de agosto viveu um momento de muita agitação devido a um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Brasil, onde 6 pessoas ficaram feridas, outras 3 pessoas deram entrada de agressão física. Já no pronto-socorro João Lúcio e Platão Araújo, nós tivemos aí uma movimentação normal, aquele número já do cotidiano que nós estamos acostumados a divulgar no Jornal da Manhã. Nesse acidente, um carro caiu em Igarapé, foi isso, Peregrini? Igarapé do Franco, Paulo, né? Um carro modelo Fox, né? Que se envolveu no acidente com um carro de grande porte, acabou caindo no Igarapé e nessa ocasião 6 pessoas se feriram. Peregrini, tranquilidade no IML, só exames de praxe? Só exames de corpo de delito e outros tipos de exame em relação à necrópsia ou remoção, nenhuma durante a noite de madrugada. Pelo menos até o momento, né, Alberto Peregrini? Pelo menos até o presente momento, né, Paulo? Presente momento tá tudo tranquilo. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite madrugada. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente volta assim, falando também um pouquinho de trânsito. A visibilidade é um pouquinho prejudicada, Paulo, para quem dirige, está saindo da zona norte, da zona leste, muitos motoristas optando aí em usar o farol baixo. É que o tempo é muito nublado, Paulo, está cinzento e a visibilidade é prejudicada sim nesse momento para quem sai das 2 maiores zonas da cidade. Paulo Guerra. Seria uma névoa úmida, Peregrini? Possivelmente, Paulo. Aqui também conhecido como friagem. Friagem, tá bom. 5h54 em Manaus. 73 motocicletas foram abordadas em menos de 1 hora durante blitz educativa realizada na manhã de ontem durante a operação Cinemoto, que marcou a programação da Prefeitura de Manaus no Dia do Motociclista. A ação coordenada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans, com apoio da Polícia Militar, foi realizada na Avenida Constantinopla, bairro Planalto, na Zona Oeste. Dos condutores abordados, 19 foram notificados, na maioria, por dirigir usando sandálias. Os condutores também receberam material informativo sobre as regras de trânsito e como prevenir acidente. Prefeito de Iranduba acusa vereador de oposição de tumultuar o governo para se promover politicamente. J. Rai tem os detalhes. O prefeito Francisco Gomes, do Democratas, comentou na manhã de ontem a decisão do presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Ari Moutinho Júnior, que suspendeu os efeitos do decreto número 37/2017 da Prefeitura de Iranduba, que elevou de 4 para R$4,75 o preço da passagem de ônibus entre a sede do município e a cidade de Manaus. O mesmo decreto também reajustou as passagens dos coletivos que operam em comunidades da zona rural de Iranduba. A decisão do TCE atendeu a uma representação do vereador George Reis, do PV, que faz oposição ao prefeito Chico Doido na Câmara Municipal. Para o prefeito, a questão é puramente política. Em Manaus era R$3, foi para R$3,80. Aqui era 4, foi para R$4,75. Então eu aumentei abaixo e cobrei dos empresários o seguinte: todos os empresários tinham que colocar 2 ônibus novos esse ano. E mais que o seguinte, a rota aumentou, a rota ia até Avenida Brasil. Parou de ir porque eles entraram com a liminar suspendendo o meu decreto. Depois nós entramos de acordo, eu e a Câmara, os vereadores tudinho, que esse cidadão também concordou, porque eles viram que estava tudo certo. Tem a planilha. Segundo o prefeito Chico Doido, com as passagens voltando ao antigo valor, não haverá condições de as 2 empresas concessionárias do transporte coletivo cumprirem o acordo de comprar 2 ônibus novos cada uma. Por causa de quê? Por causa dessa besteira desse rapaz. Então, essas coisas que complicam a nossa administração. Ele está querendo tumultuar a nossa administração, que diz que ele é candidato a prefeito. Meu amigo, a eleição sai daqui a 3 anos e meio. Eu tenho certeza que isso é problema político, porque se ele não tivesse esse problema, ele está administrando a prefeitura junto com a gente, como os outros vereadores estão. O prefeito Francisco Gomes não comentou outra decisão monocrática tomada na manhã de ontem pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho Júnior, também atendendo a uma
uma representação do vereador George Reis. Ari Moutinho suspendeu os efeitos do decreto municipal de 5 de junho passado, que determinou a dispensa de licitação para a contratação de empresas de transporte escolar em Iranduba. Segundo o secretário da Casa Civil, George Gomes, a prefeitura ainda não foi notificada oficialmente a respeito da decisão. Por sua vez, o vereador George Reis disse que as suas representações junto ao TCE têm o objetivo único e exclusivo de resguardar o dinheiro público, já que como parlamentar exerce o papel de fiscal, declarou o oposicionista. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Temos informações com o repórter Hélio Ramos, que está no sudoeste do estado. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo Guerra, amigo da Difusora. Pois é, Paulo, bem próximo aqui à fronteira com o estado do Acre, cerca de 1.200 quilômetros em linha reta distante de Manaus. O governo estadual, através da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, iniciou as obras de reconstrução e recuperação de ruas nas cidades aqui da região, Paulo. Município de Guajará, pavimentação do ramal do Gama, município de Ipixuna, pavimentação do ramal do Pernambuco, e ruas também sendo reconstruídas nestas cidades com asfalto quente. Município de Tabatinga, além das ruas pelos bairros, o governo pavimenta também as ruas em comunidades ribeirinhas deste município. Na cidade de Carauari, Paulo, asfaltamento de ruas está a todo vapor, já bem avançado. Construção de ponte de alvenaria e ferro e também do ramal do Riozinho, com cerca de 18 quilômetros. As obras estão a ritmo acelerado, faltando um pouco mais de 3 quilômetros para finalizar. Obras ocorrem nestas cidades através de convênios com as prefeituras municipais, e o governador em exercício do Amazonas tem acompanhado as obras pessoalmente em loco. Viagens são frequentes aqui para a região. Esta semana já foram 2 vezes. Última vez que esteve aqui, o governador ressaltou, Paulo, conversou com a nossa equipe, que os investimentos em torno de 175 milhões de reais o governo está investindo aí para gerar emprego e renda aqui na região do Juruá e em outros municípios, na maioria dos municípios aqui do interior do estado do Amazonas. E tem sido positivo, Paulo. Nessas cidades aqui da região, cerca de 100, 200 pessoas são empregadas aí direta e indiretamente nas obras de reconstrução das ruas, e também tem aí reforma de escolas estaduais, outros prédios públicos de nível estadual, e também construção de escolas de tempo integral aqui na região. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, informações da região sudoeste do estado para o Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, muito obrigado pela informação. 6h06 em Manaus. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. No movimento de idas e vindas entre Brasil e Estados Unidos, jovens voluntários, membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, dedicaram seu tempo na construção da Casa de Acolhida da Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuruá 100. Foram 4 etapas de trabalho dividido entre grupos de 12 jovens americanos que, além de arcar com parte do valor da obra, ainda ofereceram a mão de obra na construção de um recanto para crianças com necessidades especiais. Ao concluir a etapa final, o último grupo de jovens deixaram Manacapuru e partiram para sua terra natal com a satisfação de missão cumprida, como relata o bispo Jean. Eu vejo como uma missão cumprida, né? E espero que as pessoas, né, os irmãos, a população de Manacapuru possa ver esses jovens como um exemplo para eles, né? Que eles realmente são pessoas bondosas, né? Pessoas carinhosas, que deram o melhor deles. E hoje nós temos que pegar esse exemplo para nós também. Como os jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são realmente jovens dedicados, jovens que são disciplinados a ajudar o próximo. Com menos de 30% para a conclusão da Casa de Acolhida, o término da obra agora só depende do voluntarismo manacapuruense. Toda ajuda será bem-vinda. Em tempo, depois do aumento de roubos e furtos e a violência desenfreada, moradores do bairro de São Francisco vão realizar uma manifestação para chamar a atenção das autoridades e pedir mais segurança. Os organizadores convidam toda a sociedade manacapuruense a participar desse ato de repúdio contra a violência. O ato acontece nesta sexta-feira e a concentração será em frente ao Parque Manacapuru, com saída logo mais às 9 horas da manhã. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h08. Urucará promove Dia da Família na escola. Valdino Castro.
Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Coordenadoria Regional da SEDUC, através da Escola Estadual Balbina Mestrinho, estará realizando hoje o Dia da Família na escola. A ação incentiva a promover a integração da escola com a família e entidades da sociedade organizada. O tema do evento, Escola e Família, juntos fazendo a diferença na construção de um futuro melhor. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde estará desenvolvendo o teste rápido de hepatite, glicemia e vacinas. Na programação será incluso palestra sobre hepatite, sífilis e gravidez precoce. A Secretaria Municipal de Ação Social realizará corte de cabelo feminino, esmaltação de unhas, sobrancelhas, cadastro único, finalizando com jogos de dominó, baralho, xadrez, tênis de mesa e outros. O evento terá início às 7 da manhã, na quadra da Escola Estadual Balbina Mestrinho, na zona oeste da cidade. Família e escola, juntando forças para alcançar sucesso. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6:09 em Manaus. A 24ª edição da Marcha para Jesus irá percorrer as ruas de Manaus amanhã. Neste ano, o evento terá o tema Família, Projeto de Deus para Transformar a Sociedade e terá como atração o cantor gospel Fernandinho. Confira as interdições e desvios temporários no trânsito. A programação iniciará às 13 horas na Praça da Saudade, no centro de Manaus, com 4 trios elétricos que farão um louvorzão. Em seguida vai começar o trajeto pelas ruas Ferreira Pena, Barcelos e Avenida Constantino Neri, com destino ao Sambódromo. O prazo para credenciamento de instituições de ensino no programa Bolsa Idiomas termina nesta sexta-feira. O BI é destinado à população de baixa renda e oferta bolsas de estudo de língua estrangeira de 50%, 75% e 100%. Os representantes das instituições devem entregar a documentação exigida no edital na sede da ESP, que fica na Avenida Professor Newton Lins, Bloco D, Parque das Laranjeiras. Base para os primeiros registros brasileiros de espécies de aves no dossel da Floresta Amazônica, a Torre de Observação e Pesquisa da ZF2 foi reinaugurada ontem pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A estrutura fica no quilômetro 14 do ramal ZF2, com entrada na altura do quilômetro 934 da BR-174. A data marca o aniversário de 63 anos do INPA. Nesta sexta-feira, Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado vai intensificar a oferta de testes rápidos para diagnóstico da doença. A ação marca o encerramento da campanha de prevenção às hepatites virais realizada durante todo este mês na capital e nos 61 municípios do interior. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. Considerada o mais importante instrumento para mudar um cenário onde mais de 60% dos imóveis urbanos estão em situação de irregularidade, a Lei 13.465/17, com novas regras de regularização fundiária urbana e rural, foi amplamente debatida ontem durante o primeiro seminário sobre regularização fundiária realizado pela Prefeitura de Manaus na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Para o prefeito Arthur Virgílio Neto, que abriu os debates, a nova legislação de iniciativa do presidente Michel Temer trará grande ganho social, impactando positivamente também na arrecadação municipal. A medida provisória, que virou lei da lavra, da iniciativa do presidente Temer, ela é extremamente correta socialmente e muito boa do ponto de vista de arrecadação para os municípios e para os estados que possam dela se beneficiar. Ela faz justiça social porque o dono da terra, dono do imóvel, passa a ser de fato dono daquilo que já era dele por uso e por direito adquirido, mas ele passa a ser dono de verdade quando ele tem o título definitivo. Há a questão econômica para o município. O município não faz injustiça arrecadatória, tributária com ninguém, mas o município recebe uma parte justa, que significa para os mais pobres isenção, significa para outros uma taxa bem módica e um pouco maior a taxa para quem dispuser de um imóvel de mais valor. O subsecretário de Habitação e Assuntos Fundiários da Casa Civil, Arimatea Viana, explicou que de 2013 até agora a prefeitura já entregou 3.100 títulos definitivos e justamente a nossa maior dificuldade está nas matrículas que não são nem do estado nem do município, pertencendo à União.
As notícias são muito boas. Nós com certeza vamos promover uma grande cidadania para os munícipes aqui desta cidade e com certeza eles terão o seu título definitivo, que é um documento de suma importância para que ele possa inclusive adquirir um empréstimo bancário, reformar sua casa ou construir a sua casa, e assim a Prefeitura de Manaus está promovendo este seminário, é o primeiro seminário com esse aspecto e trazendo essas novidades para a cidade de Manaus. 6h13. Previsto para esta sexta-feira, o 61º Festival Folclórico do Amazonas foi adiado para o dia 4 de agosto, com término no dia 16, segundo informações da Prefeitura de Manaus. A nova data do festival atende às solicitações de grupos e associações folclóricas que pediram mais tempo para concluir a organização das apresentações. Pela primeira vez, o festival será realizado na Ponta Negra e terá mais de 80 apresentações. A Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados promete para os próximos dias uma operação para retirar todos os vendedores ambulantes da Avenida Epaminondas, no centro da cidade. A presença dos ambulantes colabora para uma verdadeira confusão que virou a região central. São carrinhos de frutas, verduras e churrasco nas calçadas e até no meio da rua, disputando um espaço entre os ônibus. O problema se concentra no trecho entre o Colégio Militar e o Colégio Dom Bosco, onde há um terminal de paradas de coletivos. O titular da Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados, Fábio Albuquerque, informou que a situação da Avenida Epaminondas tomou uma proporção que só será resolvida com uma mega operação que deverá ser desencadeada já nos próximos dias. E nesta sexta-feira, a partir das 11 horas, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, da Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor, o Procon Amazonas, realizará uma ação de fiscalização nas áreas onde estão localizados os balcões de atendimento ao consumidor e de check-in. A ação integra uma mobilização nacional em favor dos direitos do passageiro consumidor, em especial em relação ao pagamento de taxas por malas despachadas. A secretária executiva de Estado do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, explicou que a participação do Procon Amazonas na mobilização nacional visa principalmente verificar a disponibilidade de informações específicas, claras e objetivas em relação às novas regras da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para a cobrança de bagagem despachada nos voos nacionais e internacionais. Com palestra do secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Roseli Soares da Silva, entre outras autoridades da área de educação, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas finalizou na manhã desta quinta-feira, no auditório daquela Corte de Contas do Seminário PNE, Plano Nacional de Educação. Coordenado pela Escola de Contas Públicas, o encontro envolveu 530 participantes em 2 dias de seminário, entre docentes, secretários municipais e de Estado de Educação, professores e estudantes, que discutiram de forma inédita planos, metas e perspectivas para o Plano Nacional de Educação, o PNE. O Ministério Público do Estado do Amazonas começou a ouvir nesta quinta-feira os servidores dispensados e exonerados da Superintendência Estadual de Habitação, SUAB, a partir de junho, após denúncia de que o governador Davi Almeida estaria usando os funcionários da autarquia para participar da campanha da candidata Rebeca Garcia. A promotora de justiça Vandete de Oliveira Neto, que responde pela 78ª Promotoria de Justiça especializada na proteção ao patrimônio público por acumulação, iniciou a instrução dos denunciantes ontem de manhã. Segundo a promotora, estará resguardado o sigilo dos trabalhadores para evitar possíveis represálias. A Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas representou contra Eduardo Braga e Marcelo Ramos, candidatos a governador e vice pela coligação União pelo Amazonas, e contra o líder evangélico Renê Terra Nova, por propaganda eleitoral antecipada. Eduardo Braga e Marcelo Ramos promoveram ato de campanha acompanhados do pastor durante evento religioso no dia 17 de junho, antes do início do período autorizado pela legislação eleitoral. Os candidatos participaram do 19º Congresso Internacional da Visão Celular no modelo dos 12, uma das maiores celebrações da comunidade evangélica do norte do Brasil, que reuniu mais de 100 mil pessoas no Sambódromo e foi comandada por Renê Terra Nova, líder do Ministério Internacional da Restauração. O líder religioso teceu elogios e reverências aos candidatos e ofereceu bênçãos às candidaturas, ressaltando que eles seriam a melhor alternativa para a recuperação econômica do Estado. Os 2 candidatos também se pronunciaram no evento religioso.
Polícia. O segundo semestre de 2017 terá um total de 187 sessões de julgamento nas 3 varas do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. A pauta terá início no dia 1º de agosto com atividades nas 2ª e 3ª varas. No dia 25 ocorre o julgamento do réu João Pinto Carioca, o João Branco, acusado de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso Filho. A 2ª vara tem 50 processos pautados para o semestre, enquanto a 3ª tem 46 sessões. No dia 8 de agosto tem início a pauta da 1ª vara do Tribunal do Júri com o julgamento de Leonardo Ramalho Diogo. Com 81 processos pautados para o semestre, a 1ª vara encerrará o julgamento no dia 15 de dezembro com o júri dos réus Gelson Lima Canaúba, Marcos Paulo da Cruz, o Marquinhos Matador e Francisco Álvaro Pereira, acusados da morte de Jefferson Oliveira de Almeida, crime que ocorreu em 2010. As 3 varas do Tribunal do Júri também julgam no mês de agosto crimes contra a vida de mulheres, feminicídio. Somente na pauta da 2ª vara estão 10 processos dessa natureza a serem julgados a partir do dia 14. 6h23 em Manaus. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite, madrugada, Paulo e ouvintes, das mais tranquilas na cidade. O Pronto Socorro 28 de agosto recebeu uma movimentação até intensa, mas por conta de acidente de trânsito. Um grave acidente aconteceu na Avenida Brasil, envolvendo um veículo Fox e um caminhão. 6 pessoas ficaram feridas, 3 adultos e 3 crianças que foram levados ao Pronto Socorro 28 de agosto e Hospital Infantil, Hospital da Criança. Mas graças a Deus, Paulo Guerra, ninguém morreu no acidente, apesar da violência do impacto e do carro ter ido parar no meio do igarapé, naquele igarapé que divide ali entre uma mão e outra da Avenida Brasil. Esse igarapé, o carro foi parar lá dentro, um veículo da marca Fox. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, viveu um plantão relativamente tranquilo com uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, levou várias estocadas, levou várias pauladas na cabeça. As informações dão conta de que trata-se de um ladrão. Ele continua internado no Pronto Socorro João Lúcio. Uma pessoa também vítima de queda de moto. Ele pilotava sua motocicleta em altíssima velocidade até perder o controle da máquina, cair e rebolar pelo asfalto. Tudo deu-se na Avenida Altais Mirim, a famosa Grande Circular. As informações dão conta de que ele vinha fazendo graça, cortando todo mundo, tava brincando na moto, subia e descia a Grande Circular, até que num desses momentos ele acabou aí perdendo o controle da máquina e se acabou no asfalto. Tá entre a vida e a morte, tá no bico do urubu, internado no João Lúcio. Pronto Socorro Platão Araújo, apenas 2 atendimentos. Uma pessoa que deu entrada vítima de queda de moto, ela estava na garupa de uma motocicleta, quando numa manobra do piloto assim mais radical, ela também rebolou da garupa da moto. Aula de zumba, todo mundo se requebrando, se remexendo ali na rotatória do produtor, quando de repente chegou uma mulher. Ela sabia que o marido dela ia caminhar por lá e estava ali de teretetê com uma dançarina de zumba, mas rapaz, ela chegou, pegou a dançarina e deu-lhe um couro. A dançarina foi parar lá no Pronto Socorro Platão Araújo e a agressora foi embora de mãos dadas com o seu amor. Ela disse que a amante que se meteu na vida dos dois, ela deu um couro na amante e levou o marido de mãos dadas. Essa mulher agiu corretamente. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar em grande ação durante a noite e madrugada. A Secretaria de Segurança como um todo vem aí fazendo grandes apreensões de drogas. E ontem não foi diferente. Um veículo blindado que levava aproximadamente 2 quilos de maconha foi abordada pela equipe do 8º DIP após denúncia anônima. A polícia efetuou a prisão
em flagrante do Francisco Ricardo Castro, 37 anos, da Ana Cristina Façanha, de 31 anos, e da Juliana de Souza Costa, 29 anos. Outros 11 quilos da droga foram apreendidos em um apartamento pertencente ao bando. Mais uma grande apreensão de droga por parte da Secretaria de Segurança. Doutor Sérgio Fontes, o secretário de Segurança, batendo todos os recordes de apreensão de drogas na história do Amazonas. A maior apreensão de drogas em toda a história do Amazonas foi na gestão do doutor Sérgio Fontes. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora as notícias vindas da Pedra. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Chegava eu no Instituto Médico Legal hoje, meio com sono, ávido pelas informações. Me passem o livro da capa preta, que eu quero ver quantas mortes houveram. Que eu abro o livro, Paulo Guerra, 0. Nenhum pingo de tinta foi gasto para registrar alguma morte. Noite, madrugada tranquila. Não morreu ninguém. A pedra está vazia, gelada, abandonada, modo lá no IML, que é o Instituto Médico Legal. O Instituto, o IML, registrou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. Uma noite, madrugada realmente tranquila. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar com a dupla concurso 1673, dupla cena. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas 03, 09, 26, 30, 38 e 50. Segundo sorteio, 07, 18, 22, 24, 30 e 47. Acumulou nas duas faixas. Quina concurso 4.440 também acumulou. Dezenas sorteadas. 23, 49, 51, 60, 75, 23, 49, 51, 60, 75. A quadra saiu para 58 apostadores, cada um leva R$735,55. O terno teve 4.580 apostas ganhadoras com premiação de R$147 mais 30 centavos. E finalmente vamos a Time Mania concurso 1062, que também acumulou. O time do coração é o CRB de Alagoas. As dezenas sorteadas foram 05, 25, 40, 51, 67, 69 e 72. 05, 25, 40, 51, 67, 69 e 72. Uma aposta com 6 números. O prêmio é de R$70.882,76. 5 dezenas, 99 apostas ganhadoras. O prêmio R$1.022 mais 83 centavos. 6h35 em Manaus. Esportes. O Grêmio confirmou vaga para as semifinais da Copa do Brasil 2017 ao bater o Atlético Paranaense no jogo de volta por 3-2 na Arena da Baixada, em Curitiba. No primeiro jogo em Porto Alegre, vitória gaúcha por 4-0. Agora o tricolor encara na próxima fase o Cruzeiro, que eliminou o Palmeiras. Jogos de ontem pela Copa Sul-Americana. Independiente de Medellín 2, Racing Clube 3. O Racing será o adversário do Corinthians na próxima fase. Arsenal Sarandi 2, Sport Clube Recife 1. Apesar da derrota, o Sport se classificou e pega a Ponte Preta nas oitavas de final. Os jogos de hoje. 21 horas, Campeonato Brasileiro Série D, América de Natal e Ceilândia. Às 9h15, Campeonato Brasileiro Série B, Juventude e América Mineiro. E às 21h30, Paysandu e Ceará. Últimas notícias.
As inscrições para a edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES terminam nesta sexta-feira. Segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas 75 mil contratos de financiamento de cursos de ensino superior em faculdades particulares. As inscrições podem ser feitas por este site: www.fieseleção.mec.gov.br. É possível filtrar as vagas por curso, instituição e município em consultar vagas. Atente. www.fieseleçãoaluno.mec.gov.br/consulta/curso. Representantes de universidades e de trabalhadores no ensino superior afirmaram que o impacto do corte de gastos imposto pelo Ministério da Educação já muda a rotina de campi pelo país e que muitas instituições só têm dinheiro para custeio até o mês de setembro. Cortes em diferentes setores, demissões de terceirizados e busca por parcerias viraram estratégias para fugir das dívidas. O custeio nas universidades representa os gastos como conta de luz, água, manutenção e pagamento de funcionários terceirizados. E o IBGE divulgou os dados do desemprego no mês passado. Em maio, a taxa ficou em 13,3% e atingia 13,8 milhões de brasileiros. O Ministério da Saúde anunciou ontem um novo tratamento para pessoas diagnosticadas com hepatite C. Independentemente do estágio de comprometimento no fígado, pacientes terão acesso gradativo a medicamentos que representam 90% de cura da doença. Atualmente o país tem 135 mil pessoas diagnosticadas com a doença. A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito para quem paga o valor mínimo na fatura caiu em junho. A taxa chegou a 230,4% ao ano no mês passado, com redução de 28,1 pontos percentuais em relação a maio, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. Já a taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura subiu 6,8 pontos, passando para 460,7% ao ano em junho. Com isso, a taxa média da modalidade de crédito ficou em 378,3% ao ano, com alta de 0,4 ponto percentual em relação a maio. 6h42 em Manaus. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a decisão de não transferir para o Rio o processo em que o ex-deputado Eduardo Cunha responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na compra de navios sonda para a Petrobras. A decisão atende a uma manifestação do Ministério Público Federal na 2ª Região que defende a permanência do processo na 13ª Vara Federal de Curitiba. No entendimento dos procuradores, esse é o juízo natural das ações da Lava Jato e seus desdobramentos. O governo Temer é aprovado por 5% e reprovado por 70%, diz o Ibope. Índice de entrevistados que considera o governo regular de 21%. Pesquisa foi encomendada pela CNI e ouviu 2.000 pessoas entre 13 e 16 de julho. A margem de erro é de 2 pontos. O Diário Oficial da União publicou no início da madrugada desta sexta-feira o decreto que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. O decreto permite ao Rio de Janeiro aderir ao programa. A norma regulamenta a lei que criou o regime de recuperação fiscal, também conhecida como Lei de Falência dos Estados, para socorrer os que estão em situação de calamidade fiscal, casos do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. O governo anunciou o contingenciamento de 5,9 bilhões de reais e o remanejamento de 2,2 bilhões do orçamento deste ano. Com isso chega a 44,9 bilhões o total de verbas bloqueadas para 2017. O corte atinge principalmente o programa de aceleração do crescimento PAC, que perderá ao todo 7,48 bilhões de reais, sendo 5,2 bilhões que serão contingenciados e 2,2 bilhões que serão realocados para outros órgãos e áreas consideradas essenciais, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Agência do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, o Sistema de Controle do Espaço Aéreo e o combate ao trabalho escravo. O restante da verba contingenciada refere-se a emendas impositivas de bancada, 214,13 milhões, emendas impositivas individuais, 426,2 milhões e recursos do Legislativo e do Judiciário, 7,4 milhões. O Senado dos Estados Unidos aprovou de forma esmagadora nesta quinta-feira sanções contra a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte,
apesar de objeções do presidente Donald Trump. A lei que teve forte apoio de republicanos e de democratas será agora enviada à Casa Branca para sanção ou veto do presidente. Sua aprovação no Senado irritou o presidente russo Vladimir Putin e gerou promessas de retaliação da parte dele, informa a agência Reuters. O governo da Venezuela anunciou nesta quinta-feira que estão proibidas a partir de hoje todas as manifestações públicas que possam atrapalhar a realização da eleição dos representantes da Assembleia Nacional Constituinte no domingo. Em resposta, a oposição anunciou que estenderá a toda a Venezuela o seu protesto convocado para sexta-feira lá em Caracas. Manifestantes poderão ser punidos com 5 a 10 anos de prisão, avisou Nicolás Maduro. Os Estados Unidos ordenaram nesta quinta-feira que os familiares dos funcionários americanos da sua embaixada em Caracas deixem a Venezuela e autorizaram a saída voluntária dos integrantes da missão diplomática devido à crise política e à violência vigente, informou o Departamento de Estado. A última alternativa da liderança republicana do Senado dos Estados Unidos de tentar cumprir a promessa do presidente Donald Trump de derrubar o Obamacare, a reforma da saúde de Barack Obama, fracassou na madrugada de hoje de novo com a ajuda do voto de rejeição de 3 senadores conservadores. O republicano John McCain, diagnosticado recentemente com um câncer cerebral, e as republicanas Susan Collins e Liza Murkowski se uniram a todos os democratas para derrubar a proposta apelidada de Skin Bill ou Lei Magra. A proposta recebeu 51 votos contra e 49 a favor, segundo a agência F. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Corte no orçamento da Polícia Federal resulta em menos ações, admite Torquato. A Folha de São Paulo. Ex-presidente do BB e da Petrobras é preso em nova fase da Lava Jato. O Estado de São Paulo. Moro bloqueia 3 milhões de Bendini e operadores. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Professor é preso suspeito de vender maconha em apartamento na Asa Sul. Valor econômico. CNI e BOP, gestão Temer tem 70% de avaliação negativa e 5% de positiva. BH, Estado de Minas. Governo retira 7,4 bilhões do programa de aceleração do crescimento. Recife, Jornal do Comércio. Servidores do Recife fazem protesto e anunciam greve por questão salarial por tempo indeterminado. Fortaleza, Diário do Nordeste. Governo do Ceará tenta a inclusão de 32 municípios do semiárido, 15 já estão garantidos. 0 hora, Porto Alegre. Para o consumidor, juro cai bem menos do que a Selic. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Eleições 2017, segundo pesquisa Intac, Rebeca vence Amazonina e Eduardo no segundo turno. Agora. Estudante é morto e mãe fica tetraplégica. A crítica. Mãe entrega filho suspeito de estupro. Em tempo. Combustíveis, tributo vai aumentar a conta de luz. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Messa convite. Vicente Parente de Araújo, esposo, filhos, noras e netos daquela que em vida se chamou Edith Beatriz da Costa Lima Araújo, convidam demais parentes e amigos para a missa de 1 ano de seu falecimento, que vão celebrar às 18 horas desta sexta-feira, dia 28, na Igreja de São Sebastião, no centro. Desde já, a família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.